Os casos de varíola dos macacos não param de aumentar. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a doença configura emergência de saúde pública de interesse internacional. Para falar um pouco sobre o assunto e esclarecer as principais dúvidas da população em relação à doença, conversamos agora com o patense, pesquisador da Fiocruz, Gabriel Fernandes. Gabriel, é um prazer falar com você, conversar com um profissional aqui de Patos de Minas e que tem uma relevância aí nacional, né? Gabriel, a gente gostaria de saber qual seria a real gravidade da doença e o que se trata aí a popular varíola dos macacos. Obrigado pelo convite, Guilherme. É sempre bom poder falar para poder esclarecer um pouco, né? E o que acontece com essa doença, né? Inclusive tem uma certa tradução um pouco sensacionalista, né? Porque quando a gente chama de varíola dos macacos, a gente remete àquela varíola antiga que tinha uma mortalidade alta, mas só que aquela varíola ela já foi erradicada, ela não existe mais, né? Então hoje a gente tem essa doença, que é um poxvírus, né? Essa a gente chama de monkeypox, porque ela foi identificada em macacos, mas ela não é transmitida pelos macacos, então isso é uma coisa interessante, né? E ela é muito mais parecida com uma catapora do que com uma varíola, né? Então, quando a gente fala varíola dos macacos, a gente está passando duas informações que talvez assustam, né? Uma que é parecido com a varíola, né? Era uma doença mortal, e que ela é transmitida por macacos que nem é o caso, né? Mas ela demanda uma atenção, né? Porque, querendo ou não, é uma doença infecto-contagiosa e que ela pode espalhar, embora não tenha a gravidade da varíola anterior. Então, Gabriel, serve de alerta também e esclarecimento. A gente sabe que a gente não deve fazer mal para nenhum tipo de animal, mas nesse caso não tem nada a ver, o macaco não transmite essa doença. Em primeiro lugar, que não são nem macacos do Brasil em que ela foi identificada. Ela foi identificada em macacos na África, né? Então, mas quem transmite ela na África são alguns roedores, né? E às vezes, quando a gente faz essa associação errada, a gente começa a buscar por problemas onde eles nem existem, né? Um exemplo é quando a gente tinha surto de febre amarela e que o pessoal começava a matar os macacos, porque os macacos eram hospedeiros, mas quem transmite é o mosquito, né? E ninguém matava o mosquito, preferia matar o macaco. Gabriel, e quais que são os principais sintomas aí que as pessoas podem notar em relação a essa doença? Olha, os sintomas são muito parecidos com o sintoma de catapora mesmo, né? Então, a pessoa vai ter febre, vai ter algumas lesões, né? E essas lesões são bem parecidas com aquelas lesões de catapora, né? Então, você começa com uma feridinha que pode tornar uma bolha, que vai estourar, depois secar, e aí a doença some. Então, a gente costuma chamar isso de uma doença autolimitante, que ela some sozinha, né? Então, os sintomas que as pessoas têm que ficar de olho são principalmente esses, que são a febre e as lesões na pele. E isso é essencial. Identificar os sintomas é essencial. Porque a partir do momento que uma pessoa tem o sintoma, identificou, ela já considera que pode ter uma doença infecto-contagiosa e aí ela vai evitar contato para evitar a transmissão da doença. Gabriel, como está essa situação dessa doença aqui no nosso estado, atualmente? Olha, o último boletim que eu tive acesso, que foi de quarta-feira, Minas estava com 75 casos confirmados, né? Então, Belo Horizonte tem a maioria dos casos, né? Tem 53 casos em Belo Horizonte e tem alguns pontuais pelo interior de Minas. Então, ela está mais concentrada aqui pela capital mesmo. Gabriel, e vindo de um momento pandêmico da Covid-19, um dos assuntos principais quando a gente fala sobre novas doenças, sobre alguma doença que vem espalhando, é as formas de prevenção, né? Quais que são as principais formas de prevenção e os cuidados
que a população deve tomar em relação à varíola dos macacos? No caso dessa doença, que o contágio dela acontece principalmente pelo contato, né? Você precisa ter um contato com a lesão, com a pessoa que está doente, né? Que é a principal forma de transmissão. A principal forma de prevenção é identificar quem está possivelmente doente, né? Então, a partir do momento que as pessoas conhecem a doença, né, e sabem quais são os sintomas, elas podem identificar nelas mesmas, né, e poder tomar as medidas preventivas, que é não ter contato, né? Então, é contato físico mesmo, contato prolongado, né? Esses são os grandes fatores de risco. Tem estudos para poder saber se tem transmissão por saliva, mas só que esse tipo de transmissão, ele é muito restrito, ele é muito baixo. Então, a probabilidade de você se infectar ao compartilhar a sala, transporte público, uma casa com uma pessoa que está doente é muito baixa. Você precisa ter contato mesmo com a lesão para ser exposto às partículas virais. Gabriel, e algumas orientações, né, do Ministério da Saúde em relação ao uso de máscara e camisinha para gestantes, puérperas e mães de recém-nascidos, né? Essa orientação também pode ser adotada para outros públicos, além desse público das puérperas, das gestantes e das mães de recém-nascidos? Essa orientação para gestantes, puérperas e lactantes é por causa de risco potencial de passar para um recém-nascido também, né? E ter um tipo de consequência que a gente ainda não conhece porque a gente não observou. Então, isso é mais uma precaução, né? Agora, os outros grupos que o Ministério da Saúde ele recomendou cuidados ao grupo de quem está trabalhando nos hospitais em contato com quem está doente, entendeu? Então, esse grupo, ele também foi orientado, mas só que não tem nenhuma outra medida, né, além de usar o equipamento de proteção individual, que todo trabalhador da saúde precisa usar, né, que é máscara, luva, tudo mais, mas eles têm que fazer um monitoramento de sintomas e de testagem quando eles tiverem contato com um possível infectado. Então, as recomendações hoje do Ministério da Saúde são essas duas, né? Que é para grávidas, lactantes e puérperas, porque a gente ainda não sabe qual que é a consequência disso em um recém-nascido, e os trabalhadores da saúde que estão envolvidos no atendimento mesmo para monitorar sintomas, né? Gabriel, a gente pode considerar que é uma doença sexualmente transmissível? Ela não é uma infecção sexualmente transmissível porque ela não é transmitida pelo ato sexual em si. Ela é transmitida pelo contato direto, né? Tanto que você pode pegar sem ter o contato sexual, né? Então, se você compartilha roupa de cama, por exemplo, com uma pessoa que tem lesões, e essas lesões vão soltar secreções na sua roupa de cama, e você deita em cima daquilo, e por algum motivo você expõe seu corpo ao vírus, você pode pegar também. Então, essa contaminação através do ato sexual, ela é mais pelo contato prolongado do que pelos fluidos sexuais em si, entendeu? Então, quando a gente atribui esse rótulo de uma infecção sexualmente transmissível, a gente acaba carregando um estigma também para quem se infecta, né? Porque a gente, né, associa a um ato sexual que muitas vezes nem aconteceu, né? Isso, a gente tem que falar da questão do preconceito também, né? A gente viu aí nas grandes mídias sendo divulgado que a grande maioria dos casos estariam relacionados a pessoas do sexo masculino praticam sexo com pessoas do mesmo sexo. Essa teoria
ela tem uma relação de verdade? Como que funciona essa teoria, Gabriel? Isso é uma mera observação, né? Observou-se que os primeiros casos, né, os casos que começaram a aparecer, né, tinha uma grande proporção de homens que praticavam sexo com outros homens. Mas isso é uma mera observação, é um mero acaso, né? A gente não deve colocar esse estigma e esse rótulo, né, nessa doença, porque isso não tem fundamento, né? Isso é uma mera observação, talvez porque esses homens estivessem em um mesmo ambiente, em uma mesma festa, tiveram casos de surtos, né, que na verdade não foram pequenos surtos, foram uma quantidade maior de casos associados a um mesmo evento. Né? E é normal, né? Uma pessoa vai a um evento, conhece uma pessoa, e aí tem contato prolongado com essa pessoa, e durante esse contato você pega, independente de ser pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo. Mas essa observação que aconteceu logo no começo desse surto, ele acabou atribuindo esse estigma de que ela está associada a homens que têm sexo com outro homem. Então esse rótulo ele tem que ser deixado de lado. Não se trata apenas de uma observação que faz parte aí do estudo, né? Foi uma observação de acaso daquele momento em que os casos estavam aumentando. Tanto que se você olha hoje você já não tem mais essa associação, né, tão linear. Hoje você já vê todo tipo, né? A gente já teve crianças que foram infectadas também. Então, uma coisa não tem nada a ver, né? Gabriel, então, levando em consideração todo esse nosso bate-papo, a gente pode ficar mais tranquilo em relação a essa contaminação da varíola dos macacos, né, como é popularmente chamado, em relação à Covid. O cenário aponta que a gente não terá um surto tão grande como a gente teve da Covid-19 em relação a essa nova doença? Não, muito provavelmente, a partir do momento em que os sintomas são conhecidos, né, e que a população tiver consciência de que alguém dentro daquele círculo de convivência pode ter tido uma monkeypox também, ele pode tomar os cuidados para evitar a transmissão, né? Então, muito dificilmente isso vai virar um caso de pandemia igual a Covid. A Covid, ela é muito diferente dessa monkeypox. Em primeiro lugar, que a Covid tem uma taxa de transmissão muito alta, né? E ela é uma taxa, né, a taxa basal dela é de que cada infectado infecta outras 2 pessoas. Então, isso é uma transmissão exponencial, que faz aqueles picos, né, que a gente vê nos nossos gráficos de Covid. No caso da monkeypox, a transmissão ela é mais difícil. Então, a gente tem uma taxa bem menor do que a da Covid. Então, a gente nem chega até aquela curva para ter um pico, para ter um aumento muito grande nos casos. Esse aumento tende a ser linear ou, às vezes, ele é até constante, né? Então, a gente tem essa diferença muito grande que limita o potencial pandêmico de uma monkeypox, né? Gabriel, para finalizar, eu gostaria que você falasse para a gente como que funciona o tratamento, como que é a questão do tratamento da monkeypox. Hoje, o tratamento, ele é o tratamento dos sintomas, né? Então, a pessoa tem febre, porque, como eu disse, é uma doença leve, na imensa maioria dos casos, e autolimitante. O que isso quer dizer? Que ela vai acabar espontaneamente. Então, os sintomas, eles são limitados, né? Eles vão aparecer dentro de 1 ou 2 semanas e eles vão permanecer por mais cerca de 2 semanas e depois somem. Se a pessoa infectada tiver dor, tiver coceira, tiver qualquer sintoma associado à infecção, né, à doença,
ele vai tratar os sintomas. Então, se você tem febre, você vai tomar um remédio para febre. Você tem coceira, você vai passar uma pomada para diminuir coceira. Então, é tudo relacionado ao tratamento dos sintomas. Existe um tratamento para o vírus, só que ele não é disponível aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ele está disponível, que é o mesmo medicamento que era usado para varíola, né? Então, eles tratam casos graves, né, que são raríssimos, ou pessoas que têm potencial para desenvolver casos graves, né? Então, imunossuprimidos, pessoas que estão em tratamento de câncer. Essas pessoas, elas têm acesso a esse medicamento, né, que é o medicamento que era usado para varíola. Tem uns 3 ou 4 medicamentos que são aprovados lá nos Estados Unidos para isso, mas não tem tanta demanda. E a outra forma que eles têm para poder controlar é a vacina, né? Então, existe uma vacina, que é a vacina que era de varíola, né, de vários anos atrás, e eles usam essa vacina pós-exposição. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma pessoa entrou em contato com uma outra pessoa que tem monkeypox, eles dão essa vacina para a pessoa dentro de um prazo de 4 dias, de até 4 dias, e isso garante uma proteção para que ela não tenha a doença, né? Porque, como eu disse, os sintomas demoram de 1 a 2 semanas para aparecerem. Então, se você entra em contato com o vírus e adjuvante para poder produzir anticorpos dentro do prazo de 4 dias após a exposição à doença, você consegue produzir mecanismos celulares e humorais para eliminar o vírus que você se infectou quando ele for causar a doença. Então, isso está sendo o mais utilizado lá, né, que é essa vacina pós-exposição. Mas no Brasil, por enquanto, a gente ainda não tem demanda, a gente não tem esses medicamentos, e caso exista a demanda, a gente pode já tem autorização para produção da vacina aqui, e em urgência maior a importação, né? A gente pode importar também. Mas tá tudo mais encaminhado para uma vacinação só pós-exposição mesmo. Não tem demanda para vacinação preventiva ainda. Então, esclarecendo algumas dúvidas da população em relação a monkeypox, conversamos com o pesquisador patense da Fiocruz, Gabriel Fernandes. Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.